Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta, professor Guilherme Correia, professor de Direito Processual Civil, para a gente seguir a nossa preparação aqui para o exame de ordem. E a gente prossegue com o recurso especial e extraordinário. Vamos trabalhar agora com o procedimento desses recursos, iniciando pelo procedimento do recurso especial. Você vai ver que quando eu te ensinar o procedimento do recurso especial, quando eu for passar depois para a análise do procedimento do recurso extraordinário, você vai ter a impressão de que já viu aquilo. Por quê? Os procedimentos são muito parecidos, então é bom, porque a gente vê a primeira vez, vê a segunda vez um procedimento muito parecido, o que acaba facilitando a memorização desse procedimento, o que certamente vai contribuir para que você acerte qualquer questão que envolva o procedimento, tanto do recurso especial como do recurso extraordinário, lá no dia da sua prova. Ok? Então olha lá. Procedimento. A interposição do RESP será feita perante o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, tá? Importante aqui, ó. Professor, presidente ou vice, a lei vai dizer que é presidente ou vice. Agora, quem define mesmo se é o presidente ou o vice, no caso concreto, é o regimento interno dos tribunais. Existem tribunais, por exemplo, que prevêem que a interposição se dará perante o segundo vice-presidente. Então, ok, faça perante o segundo vice-presidente. Outros tribunais prevêem que será feita perante o presidente. Então, faça a interposição perante o presidente. Então, vai depender muito daquilo que o regimento interno prevê aqui no caso concreto. Tá? Tais recursos exigem preparo, recolhimento de custas, o qual deve ser comprovado já no momento da interposição. Tá? E aí você sabe, né, que no caso de insuficiência no valor ou ausência de preparo, haverá a intimação para que o vício seja sanado. Lembrar que se eu paguei menos do que devia, eu sou intimado para complementar o que faltou, e se eu não paguei nada daquilo que era devido, eu sou intimado para recolher o valor de forma dobrada. Tá? É importante lembrar disso daí. Tá? Caso o fundamento do RESP seja a interpretação divergente conferida por outro tribunal, o recorrente deverá provar a divergência nos termos do parágrafo 1º do artigo 1035 do CPC. Então, aí eu te convido a dar uma lidinha nisso aqui, que tem muito mais relevância para uma prova prática do que para a nossa primeira fase do exame de ordem agora. Então, não me preocupo tanto com isso, mas, a título de curiosidade, se você quiser olhar, quando você faz um RESP fundado na interpretação, na divergência da interpretação jurisprudencial, ou seja, quando o teu RESP tem por fundamento a interpretação divergente dada por outro tribunal, o que é que você deve fazer? Você deve, ao elaborar o teu recurso especial, provar a existência desta divergência aí. Tá? Como é que você prova? O 1035 no seu parágrafo 1º vai te dizer, mas é uma cópia extraída do site, a indicação do site, um repositório oficial de jurisprudência e assim por diante. Tá? Recebido o recurso na secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias. Vejam que não há um exame prévio de admissibilidade para apresentação de contra-razões. A secretaria recebeu o teu recurso, já intima o recorrido para apresentação de contra-razões, também no prazo de 15 dias. Lembra você que nesse prazo de contra-razões, além de apresentar as contra-razões, é possível, se for o caso, se for viável isso no caso concreto, a interposição do recurso especial na forma adesiva. Lembro a você que o recurso especial e o recurso extraordinário admitem a interposição adesiva do recurso. Tá? Com a posterior conclusão dos autos ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, que tomará as seguintes atitudes. Até aqui está muito fácil, está muito tranquilo. Dificulta daqui para frente. Então vamos lá. O que é que esse presidente ou esse vice-presidente do tribunal vai fazer? Primeira coisa que ele faz, quando recebe, é analisar se estão presentes os pressupostos recursais. Por exemplo, recurso dentro do prazo, verificar se preparo foi feito ou não, verificar se tem interesse recursal, se tem legitimidade recursal, se a parte de fato está apresentando uma ofensa à norma infraconstitucional, né, se o recurso visa ou não reanalisar a prova e fato, ou seja, analisa os pressupostos recursais de forma ampla. Se ele entender que está faltando
alguma coisa, é possível, claro, intimar para sanar o vício. Mas, se for o caso de vício insanável, de vício que não tem como ser corrigido, o que é que ele faz? Ele inadmite o recurso. Então, o recurso será inadmitido. Essa é a primeira possibilidade que existe. A inadmissibilidade do recurso especial por falta de pressuposto recursal. E isso também vai acontecer no caso do recurso extraordinário. É possível também que ele inadmita, no caso do extraordinário, por falta de pressuposto de recurso, falta de pressuposto recursal. E nesse caso, o recurso cabível é o agravo ao STJ, também conhecido como agravo em recurso especial. Cuidado, não é agravo de instrumento, é só agravo ao STJ, ou como o código chama, agravo em recurso especial. Esse agravo é um recurso interposto aqui no tribunal de origem, intima-se a parte contrária para contrarrazões e manda o processo todo, juntamente com esse recurso, para o Superior Tribunal de Justiça. O objetivo é que essa análise dos pressupostos recursais seja feita agora lá pelo STJ, ou seja, o Tribunal de Origem inadmitiu o meu recurso, certo? Certo. Mas eu não fiquei satisfeito com isso. E eu acho que ele errou ao fazer isso. Então eu apresento esse recurso justamente para que o STJ, o Tribunal Superior no caso, analise a questão e me diga se estão ou não presentes esses pressupostos recursais aí. Beleza? Agora imaginemos que os pressupostos recursais estão ok. Ele já vai admitir? Não, calma. Ele precisa continuar analisando o teu recurso. E aí ele vai analisar uma segunda possibilidade que pode ocorrer, que é negar seguimento ao recurso especial. Agora, quando é que ele nega seguimento ao recurso especial? Quando interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STJ, exarado no julgamento de casos repetitivos. E aí dessa decisão cabe agravo interno no próprio tribunal. Então ele vai ver o seguinte, olha, os pressupostos recursais estão ok, beleza. Então eu não tenho motivo para inadmitir o seu recurso. Mas eu tenho que verificar agora se eu tenho motivos ou não para negar seguimento ao recurso. Por quê? Porque a lei diz para mim que eu posso negar seguimento ao teu recurso quando ele está atacando um acórdão que está em conformidade com o STJ em repetitivo. Então veja, destaquei, coloquei em maiúsculo, acórdão em conformidade com casos repetitivos do STJ. Então, vejam, por que ele nega seguimento? Porque se o acórdão do Tribunal de Justiça está em conformidade com o posicionamento exarado apresentado pelo STJ, no caso de repetitivo, é porque o TJ local acertou ou errou? É porque ele acertou. Então, nesse caso, se ele acertou, não tem por que eu dar seguimento a esse recurso. Eu nego o seguimento porque o TJ acertou, por que eu vou dar prosseguimento ao teu recurso? Não. Esse recurso já deve morrer aqui mesmo, já deve se encerrar por aqui nesse caso. Tá? Agora, não, professor. Não tem julgamentos de casos repetitivos pela STJ sobre esse tema. Então ele não nega seguimento ao recurso. Mas, ou não tem julgamento já feito. Mas pode ser que tenha tido um julgamento de caso repetitivo no sentido contrário ao do acórdão. Vejam, se o acórdão está em conformidade, ele nega seguimento. Mas se o acórdão está em desconformidade com o posicionamento exarado pelo STJ, não faz muito sentido aqui que ele negue seguimento. Né? Não faz. Por quê? O acórdão daqui está diferente do posicionamento daqui. O cara está certo em apresentar o recurso. Pois é, mas eu como presidente do tribunal, eu como vice-presidente do tribunal, vou tentar resolver o problema aqui já. Como? Encaminhar o processo ao órgão que proferiu o acórdão recorrido para juízo de retratação. Eu vou chegar e vou dizer, olha, esse caso foi julgado pela terceira Câmara Civil aqui do TJ Paraná. O posicionamento dele está contrário
ao do STJ em repetitivo. Eu faço o quê? Eu envio para esse órgão, digo, olha órgão, seguinte, vocês julgaram no sentido X, mas o STJ, em caso repetitivo, julgou a mesma situação no sentido Y. Querem se retratar? Porque se vocês não se retratarem, eu vou ter que mandar o recurso dele lá para cima. E lá o STJ vai adequar esse acórdão ao posicionamento que ele já fixou. Para evitar esse trabalho todo de enviar até o STJ, para que o STJ analise a questão, eu estou dando para você a oportunidade de reformar a decisão, de exercer esse juízo de retratação. Vai fazer ou não vai? Essa é a ideia dessa hipótese aqui, tá? Quarta hipótese, sobrestar o recurso. Ele sobresta o recurso quando o STJ disse o seguinte: vou julgar a questão sob a ótica do recurso repetitivo. Ponto. Todos os processos no Brasil que tratem sobre o tema devem ficar suspensos. Então, o presidente notou o seguinte, olha, o tema aqui o STJ vai julgar. Como o STJ vai julgar, eu vou suspender, eu vou sobrestar até que o STJ julgue nesse caso, tá? Agora, dessa decisão também cabe agravo interno. Por quê? Porque pode ser que tenha errado, né? Pode ser que tenha sobrestado um recurso sobre um tema que ele acha que é aquele que o STJ já está analisando, mas na verdade não é, tá? Então, nesse caso, se o sobrestamento for indevido, também é possível se pensar aqui na interposição de um recurso de agravo interno, tá? Ainda, selecionar o recurso como representativo da controvérsia. Porque muitas vezes o recurso chega para mim, eu tenho 5.000 recursos iguais sobre aquele tema, nenhum deles, nenhuma vez isso já foi julgado pelo STJ, para eu pensar em negar segmento ou mandar para retratação, só que eu não vou mandar os 5.000, eu vou escolher 2 ou mais, e eu posso escolher um desses e enviar. Professor, então está difícil de subir o recurso especial para o STJ? Está bastante difícil subir com esse novo exame de admissibilidade previsto aí no artigo 1030. Tá? Chegou no STJ o recurso, o que acontece? Olha lá. Distribuído a uma das turmas e será definido o relator. Este poderá tomar as seguintes atitudes. Primeira delas, entender que o RESP versa sobre questão constitucional. Nesse caso, o relator abrirá prazo de 15 dias para que o recorrente adeque o seu recurso para transformá-lo num recurso extraordinário. E o que é essa adequação? Olha lá. Manifestar-se sobre a questão constitucional, né, porque até então a questão era sobre matéria infraconstitucional, e demonstrar repercussão geral. Hipótese em que os autos serão remetidos ao STF. Caso o STF entenda que não se trata de extraordinário, mas sim de RESP, devolverá ao STJ e o STJ é que vai julgar. Então vejam que o que nós temos agora no novo sistema é uma certa flexibilidade entre o RESP e o extraordinário, no sentido de que se eu errei o recurso especial e era extraordinário, isso vale o contrário também, eu tenho a oportunidade de resolver o problema. Antigamente não. Eu tinha que me obrigar a fazer os dois, que eu corria risco de fazer um RESP e ele entender que era extraordinário ou vice-versa e eu me ferrar. Agora não, se eu faço um, ele entende que é o outro, ele me intima para adequar o recurso e enviar para o tribunal que ele entende como correto. Tá? Segunda hipótese, julgamento monocrático. Tá? Julgamento monocrático. Tá? Naquelas hipóteses do 932, negar conhecimento a recurso inadmissível, né? Recurso prejudicado, recurso que não tenha atacado os fundamentos da decisão recorrida, dar provimento a recurso ou negar provimento. Então, todas aquelas hipóteses de julgamento monocrático que nós vimos quando trabalhamos com os poderes do relator, todas elas valem também para o julgamento do recurso especial e para o julgamento do recurso extraordinário também. Tá? 3. Se não for o caso de julgar monocraticamente, elabora o relatório e o voto no prazo de 30 dias e leva o feito para julgamento. Neste caso, o julgamento ocorrerá de forma colegiada, lembrando-se que haverá necessidade de 3 votos no mesmo sentido, a fim de que seja obtida a maioria. Então, o julgamento colegiado aqui do especial é muito parecido com o de uma apelação.
a grande diferença é que na apelação bastam 2 votos, né? O 2-1 ali, pelo menos, para ter a vitória. No caso de 2-1, até tem a continuidade do julgamento. Mas o que eu quero dizer é que 2 votos são suficientes para firmar a maioria numa apelação. No recurso especial, não. Eu preciso de pelo menos 3 votos para se firmar a maioria aqui, tá? No extraordinário, o procedimento é basicamente o mesmo. Interposição perante o presidente ou vice do tribunal de origem. Lembrando que a definição se será presidente ou vice é definida pelo regimento interno do respectivo tribunal, tá? Aí apresenta lá o recurso, intimação para a parte contrária contrarrazoar em 15 dias, conclusão a esse presidente ou vice, que vai fazer esse exame de admissibilidade no primeiro momento. Vejam, igual que a gente viu antes, o que muda é, se faltar pressuposto recursal, ele inadmite o teu recurso, inadmite o recurso, e aí o recurso cabível será agravo ao STF, tá? Só isso que muda, o resto é tudo igual, com uma peculiaridade. Qual que é a peculiaridade? Gente, repercussão geral. Por quê? No recurso especial, eu não tinha repercussão geral. Eu só tenho no extraordinário. Então a gente viu que ele pode negar seguimento ao recurso quando, no especial, o acórdão que você está atacando está em conformidade com o acórdão proferido em repetitivo pelo STJ. Aqui mesma coisa, em conformidade com o repetitivo pelo STF, em conformidade com o regime da repercussão geral, ou ainda quando não há repercussão geral no teu recurso. Se o teu recurso extraordinário não tem repercussão geral, por quê? O Supremo já disse que aquela questão não tem repercussão geral, ele também nega segmento. Então vejam, todas as hipóteses de negativa de segmento do especial se repetem aqui, incluindo-se a questão da repercussão geral. Quero dizer o seguinte, que se o teu recurso extraordinário não tem repercussão geral, porque o Supremo já disse, em outro caso, que aquela questão não tem repercussão geral, o teu recurso não será julgado pelo Supremo Tribunal Federal por ausência de repercussão geral. Assim como, se o acórdão recorrido estiver em conformidade com o julgamento do Supremo no regime da repercussão geral, também negar-se-á seguimento a esse recurso extraordinário. E mesmo as hipóteses outras, encaminhar para retratação. Quando? Quando tiver em contrariedade o acórdão, então o acórdão está contrário a uma decisão do Supremo em repetitivo ou a uma decisão do Supremo no regime da repercussão geral. Tá? É tudo exatamente igual. Sobre esta matéria, tá? Sobre esta, o julgamento quando a questão já estiver afetada para julgamento sob a ótica do repetitivo. Então, o procedimento nessa parte é exatamente igual, tanto no recurso especial como no recurso extraordinário. O que muda é que no recurso especial você não tem repercussão geral. No recurso extraordinário você tem. E como você tem repercussão geral no extraordinário, você também considera essa questão da repercussão geral para fins de negar seguimento a recurso, de sobrestar recurso, de encaminhar recurso para a retratação. Tá? Chegou no STF, tudo igual. Tá? Pode julgar monocraticamente, distribui a uma das turmas. Lembrar que o Supremo só tem 2 turmas. Tá? E aí, o que muda é verificar se tem ou não repercussão geral. Gente, lembre-se do seguinte, o que você precisa lembrar para a tua prova? A análise da repercussão geral ela é feita exclusivamente pelo Supremo. É o Supremo que tem que dizer se não tem ou se tem repercussão geral. E lembrar o seguinte, aqui eu preciso de pelo menos 2/3, ou seja, 8 votos do Supremo dizendo que não tem repercussão geral. Se eu tiver 7 votos dizendo que não tem, não basta. Eu preciso de 8, tá? Então lembre-se, somente pelo voto de 2/3 no mínimo dos ministros do Supremo, ele pode deixar de julgar recurso pela falta de repercussão geral, tá? Agora, não conseguiu os 2/3.
vai ter que julgar porque a repercussão geral, nesse caso, existe então, tá? Lembrar que na repercussão geral, né, o Supremo, então, antes de julgar o teu recurso, precisa ver se tem ou não repercussão geral. É possível, inclusive, a admissão de terceiros para ajudar nessa análise, os chamados amicus curiae, né? A ideia é o quê? Ouvir terceiros também que não fazem parte do processo para trazer suas opiniões, seu posicionamento, para justamente ampliar o debate, deixar o debate um pouco mais democrático, e quanto mais democracia você tem, mais legítima é a decisão nesse sentido aí. Beleza? Professor, se tiver repercussão geral, o Supremo julga o teu recurso, tá? Se não tiver, ele não julga, e todos os recursos extraordinários que estão sobrestados na origem, esperando o Supremo dizer se tem ou não tem repercussão geral, todos eles terão seguimento negado pela falta de repercussão geral. Agora, cuidado com o que acontece muito na prática. Professor, esses tempos eu trabalho no escritório, eu vi lá a interposição do recurso extraordinário e o TJ do Paraná disse que não tem repercussão geral e por isso não vai encaminhar, vai negar seguimento. Ele pode fazer isso? Pode, desde que o Supremo tenha dito isso. Ele não pode, por conta própria, dizer isso não tem repercussão geral. O que ele pode fazer é o seguinte: não tem repercussão geral conforme o Supremo já disse. Então é nesse sentido, ele tem que mostrar que o Supremo já disse que aquilo não tem repercussão geral. Aí ele pode julgar e dizer que não tem. O que ele não pode fazer é simplesmente dizer que aquela questão não tem repercussão geral porque ele acha que não tem. Aí não. Ele só pode dizer que não tem quando o Supremo disse que não existe essa repercussão geral, tá? E aí nós temos que trabalhar também, pelo menos os aspectos mais importantes, no julgamento do procedimento do recurso especial e do extraordinário repetitivo. Por quê? Por que isso é importante? Porque isso acaba criando precedente, né? Acaba criando decisões que acabam, de certa forma, vinculando os juízes de primeiro e segundo grau. É muito comum a gente ver as situações de, olha, eu não posso dar seguimento ao teu recurso se o teu recurso está com um acórdão que está em conformidade com o julgamento de recurso especial ou de recurso extraordinário repetitivo. Ou seja, é muito importante a formação desses precedentes aqui a partir do julgamento dos repetitivos. Isso é muito importante. Então, como é que forma esses julgamentos dos repetitivos? Como é que isso se constrói? É o seguinte: há que selecionar-se casos. Então, a ideia é o seguinte: nos procedimentos dos repetitivos, você não vai julgar todos os recursos. Você vai escolher alguns recursos para julgar. E os demais vão ficar esperando, parados, sobrestados na origem, esperando o posicionamento do Tribunal Superior. Agora, quem seleciona e como é feita essa seleção? A seleção ela é inicialmente feita pelo Tribunal de Origem, que vai selecionar 2 ou mais recursos que representem a controvérsia e sobresta, paralisa os demais. Essa seleção, claro, tem que ser de recurso admissível, recurso que esteja com os pressupostos totalmente preenchidos e recursos com uma ampla fundamentação e argumentação jurídica. Então tem que ser recursos que de fato tenham fundamentos jurídicos para aquilo. E não sejam recursos que, não, qualquer bobagem lá eu coloquei. Não, tem que escolher recurso de fato que seja bom. Feita essa seleção para o Tribunal de Origem, manda isso para o Tribunal Superior, que pode ser o STJ, que pode ser o STF. A depender se estamos falando de recurso especial ou de recurso extraordinário repetitivo. Chegando isso no Tribunal Superior, o Tribunal Superior vai verificar se é o caso ou não de repetitivo mesmo. Se for, ele dá a chamada decisão de afetação, onde ele determina que todos os processos no Brasil, e não mais naquele tribunal, parem sobre o assunto e delimita qual é a questão que será decidida. Ou seja, qual o ponto que será discutido pelo STJ ou pelo STF. E aí, claro, esse Tribunal Superior vai poder selecionar outros recursos que representem a controvérsia, se ele quiser. Vai pedir prestação, vai pedir que sejam prestadas informações pelos tribunais e juízes onde tramitam essas causas, para que ele esteja bastante munido de informações para poder fazer o relatório e para poder julgar essa causa, tá?
Nesse momento, esses processos ganham preferência de tramitação. Essa suspensão na origem tem o prazo de 1 ano, em princípio, e essa preferência de tramitação ela só cede diante de HC ou processo com réu preso. Quer dizer o quê? Que esses especiais e extraordinários repetitivos terão preferência de julgamento sobre todos os demais casos, com exceção de HC ou processo com réu preso. Beleza? Nesse julgamento, evidentemente, você pode ter designação de audiências públicas para que ouça a população sobre aquele assunto. Poderá admitir a intervenção de terceiros na modalidade de amicus curiae, para que esses amicus curiae, esses amici curiae melhor, tragam informações, né, para auxiliar no julgamento da questão, né? Amicus curiae, a expressão significa amigo da corte, para que esses terceiros aí tragam informações justamente para auxiliar no julgamento. E aí procede-se o julgamento. E aí a grande questão: professor, julgado o repetitivo pelo STJ ou pelo STF, o que acontece com os processos que estavam parados? Eles voltam a tramitar. E aí, olha o que acontece. Imagine que eu tenha um julgamento do STJ no sentido X. Repetitivo no sentido X. Na origem, eu tenho um recurso especial sobrestado que ataca um acórdão que está no sentido X também. O que acontece com esse recurso especial? Nega-se segmento a ele. Por quê? Porque o acórdão X está em conformidade com o posicionamento X também do STJ em repetitivo. Agora imaginem que o posicionamento do STJ X, o acórdão na origem está no posicionamento Y. O que acontece com esse recurso especial? A gente já viu. O presidente ou vice envia para o órgão prolator desse acórdão para que ele exerça o chamado juízo de retratação, se for o caso. Então vejam que aquele amplo exame de admissibilidade do 1030 que a gente viu, nega segmento, sobresta e por aí vai. Se você entender bem aquilo, você entende todas as consequências dos julgamentos dos repetitivos. Beleza? Professor, no recurso especial e no recurso extraordinário, para a gente finalizar, existe efeito suspensivo? Cuidado, em princípio não. Quando você apresenta um recurso especial ou um recurso extraordinário contra um acórdão que julgou o IRDR, ou seja, que julgou o incidente de resolução de demandas repetitivas, aí sim, nesse caso, esse recurso especial ou esse recurso extraordinário possuem efeito suspensivo. Nos demais casos, não. Nos demais casos, eu posso obter um efeito suspensivo mediante decisão judicial, desde que eu demonstre os seguintes requisitos. Olha ali: probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que são os requisitos clássicos para a obtenção do efeito suspensivo naqueles recursos em que a lei já não atribui esse efeito suspensivo. Agora, eu peço para quem esse efeito suspensivo? Eu peço para o tribunal de origem ou eu peço lá para o Tribunal Superior? Peço para o tribunal de origem ou peço para o STJ no caso de um recurso especial? Ou peço para o STF no caso de um recurso extraordinário? Depende. Olha o que diz a lei. O pedido é dirigido a diferentes órgãos. 1. Ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame, prevento para julgá-lo. 2. Ao julgá-lo, ao relator, se já distribuído o recurso. E 3. Ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Esse tribunal recorrido aqui, ó, é o tribunal de origem, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado. A regra, ela é confusa, então eu vou te explicar de uma forma bem simples. Se na hora que você for fazer o teu pedido de efeito suspensivo, na hora que surge o perigo da demora e a probabilidade do direito, e você faz a tua petição, já houve decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem admitindo o teu recurso, dizendo remeta-se ao Tribunal Superior,
Se já houve essa decisão, você vai pedir para o Tribunal Superior. Para quem lá? Depende. Se já foi distribuído para algum relator, para algum ministro, diretamente para esse ministro. Se não, um pedido geral ao STJ ou geral ao Supremo. Ele vai nomear um ministro para analisar o teu pedido e ele vai se tornar o prevento para julgar o teu recurso. Agora, se ainda não houve essa decisão, dizendo admito o recurso especial ou admito o recurso extraordinário, se não houve essa decisão ainda, você pede ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, tá? Quando já houve essa decisão, o presidente ou o vice não pode fazer mais nada. Ele não pode mais analisar o caso porque ele já mandou ir para o STJ. Então, por isso que você pede para o STJ ou para o STF, se for um recurso extraordinário. Agora, se ele não deu essa decisão ainda, ele ainda tem competência sobre o caso. E por essa razão é que você dirige o pedido a ele nessa circunstância. E lembrar, lá em cima, já tendo a decisão de admissão, você pede de forma genérica ao Tribunal Superior quando não há relator designado. Se já há relator designado, solicita, faz esse requerimento diretamente ao relator que já foi designado. Ok? Então é isso. Um grande abraço, bons estudos e até mais.